Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso Evangelho no Lar, na noite de hoje. E iniciaremos então com a leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier. Nosso irmão Sérgio vai fazer. Depois teremos o Evangelho, a prece e seguiremos aí todo o nosso roteiro de Evangelho. Vamos lá, Serginho? Vamos embora. Capítulo 55. Elucidações. Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor? E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Isso está em 2 Cartas aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir. Porquanto, sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quando possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que o seu pronunciamento permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser da prestação de serviço em seu nome. Deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares a nossas personalidades, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos a base do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação. Porque, em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Graças a Deus. Então, o que nós estamos aqui, né, Mônica? Ele fala sempre o quê? Muito boa servir, página, né? Sempre fala em servir. E servir a Jesus não é servir a nós, ele deixa isso bem claro, né? O servir a Jesus, ou seja, é levar o seu evangelho, né? É estar no seu evangelho quando nós estamos servindo. E às vezes, né, a gente se perde muito com aquelas duas palavrinhas que a gente está sempre ali, né? Que tudo vem do nosso egoísmo, né? Mas a gente vê muito ali para a gente poder entender o orgulho. E o orgulho, às vezes, entra no ato de servir e a gente colocar o nosso eu, a nossa presença, e deixamos de ver a mensagem realmente de Jesus. Queremos que, às vezes, as coisas saiam do jeito que nós queremos, fazer as coisas do jeito que nós entendemos, né? E a gente esquece do principal, que o que é, Mônica? É amar. Amar. E a Nós estamos palavra aqui de para Jesus, amar. que sempre falou isso,
amar. Quando a gente coloca a nossa posição sempre na frente do amor, deixamos de servir a Jesus. Nós, quando reencarnamos, Serginho, esquecemos que o nosso objetivo aqui na Terra é sempre a nossa melhoria, a nossa evolução. E a gente alcança essa evolução e essa melhoria quando a gente aprende a servir, porque a gente está exercitando a nossa humildade, e a gente sabe que a humildade é a base de todas as outras virtudes que a gente vai adquirindo aos poucos. E, principalmente, quando a gente consegue alcançar essa mais difícil, que eu considero a mais difícil, que é amar a todos indistintamente. Então, nós estamos aqui para alcançar essa evolução. E só alcançaremos essa evolução real quando aprendermos essas duas palavrinhas, servir e amar. Só te boto mais uma palavrinha no meio, que a gente precisa também, é estudar. Né? Sempre. Porque estudar é que vai colocar com que a gente compreenda, reflita, não é só estudar, ler, é refletir tudo que a gente lê, né? Que nós estamos fazendo agora. Porque a reflexão é que vai nos colocar, na hora de servir, a prática daquilo que a gente refletiu. E aí a gente vai conseguir chegar nesse amor aí. Porque ele realmente é o patamar, é assim, pô, cheguei, nossa mãe, estou nesse estado aí, né? Isso é a nossa meta, né? Mas vamos ver o que o Evangelho traz aí. Vamos lá. Nós abrimos o Evangelho aqui no capítulo 15. Antes do Evangelho vem a prece, não é isso? Isso, vamos fazer a nossa prece. E vamos ver o que o Evangelho Estamos tão ansiosos, né? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. Então convido a todos a fechar os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, neste momento de Evangelho no Lar. Que nosso Evangelho corra em paz, que estejamos amparados pelos nossos queridos amigos espirituais, mentores da nossa casa, o MAP, nossos queridos Francisco e Fabiano. Que tenhamos bons ensinamentos e que consigamos trazer esses ensinamentos para a nossa reflexão e colocá-los na nossa prática diária. Muita paz, muita luz, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos agora à leitura do nosso Evangelho. Capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. O item 3, que nos fala assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que dá, ele próprio, o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cessa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. E por aí vai o item 3, mas eu acho que só nesse primeiro parágrafo a gente já tem muita coisa para conversar. A gente já tem muita coisa a falar. Primeiro ele começa falando em caridade e humildade. Quando refletimos sobre a página do Fonte Viva, já falamos na humildade como a base de todas as virtudes.
aquele que não aprende a servir, aquele que não é humilde, ele não consegue praticar a caridade com a fé, aquela caridade que a gente faz com a certeza, com amor ao nosso irmão, porque ele não sabe realmente servir se ele não é humilde, e a gente não consegue amar. Porque, na realidade, a caridade nada mais é que o amor em ação, né? Quando a gente pratica a caridade com vontade, com fé, a gente está dando agilidade ao nosso amor, a esse sentimento máximo que a gente pretende alcançar. E aí ele aponta essas duas virtudes, caridade e humildade, para a gente conseguir alcançar a nossa eterna felicidade. Ou seja, a única certeza que a gente tem real, a única fatalidade real que a gente tem é que um dia seremos verdadeiramente felizes. E só seremos verdadeiramente felizes quando aprendermos a praticar a caridade com amor e sermos humildes. Ou seja, aqueles verbos amar e servir. O que você acha disso, Sérgio? É exatamente isso, né? Eu sempre coloco uma palavrinha no meio, né? Acho que é humildade, fé e caridade, né? Eu sempre boto a fé no meio, porque também sem ter ela a gente não tem paz. Não, por isso a caridade com fé, né? Por isso tem que ser caridade com fé, né? Então a gente precisa subir nesses patamares, né? Humildade, né? Ela vem lá de humus, né? Ela vem de terra, né? De chão, é a nossa base, né? É o que a gente precisa para conseguir crescer, né? A gente sempre pensa e fala assim, vamos subir o topo da montanha, tem que começar com alguma base. Por isso que você falou, tem que começar pela humildade, né? Não é questão de ser no sentido pejorativo de ser humilde, mas no sentido de começar a entender a postura que nós somos perante o crescimento espiritual, né? A gente começar a entender em que nível nós estamos. Isso é ser humilde, né? É nesse sentido. É começar a olhar para dentro e perceber... a caridade com nós mesmos. Com nós primeiro, mesmos, que é né? primeiro. Senão eu não consigo fazer para frente. Então, é esse amor que eu tenho que ter por mim, esse olhar para mim. Então, essa humildade, ela vem disso. Da gente começar a se olhar e ver que realmente, que tipo de espírito eu sou. Entendeu? Que tipo de espírito eu sou? O que eu preciso mudar? O que não está bom ali? Como é que eu posso transformar? Porque tudo são energias demônicas. A gente só precisa modificar ela para que ela seja uma coisa boa. A gente não precisa sumir com ela, não é sumir. É a transformação que a gente precisa fazer. Exatamente. Tudo é transformação. Tudo é transformação. Que antes a gente dava força para um lado, agora a gente precisa dar força para uma coisa boa. É só isso, entendeu? Esse é o sentido. Sempre, né? Sempre dar força para coisa boa, praticar essa energia do bem que tem que estar constante nas nossas vidas. Você quer ver um exemplo? Né? Eu sempre falo isso, né? A gente fala de maledicência. É uma coisa ruim. Mas é uma energia ruim. É uma energia ruim, mas ela é fabulosa se eu transformá-la para o bem. Por que é a maledicência? A gente ir para casa, tem gente que vai para casa de algum, vai para casa do outro para falar mal de uma pessoa. Para fazer fofoca, né, Sérgio? É fofoca. Você pensa como é que seria legal se ela usasse essa mesma energia, porque ela tem essa energia, ela tem essa capacidade de se locomover para a casa dos outros para conversar sobre uma coisa ruim. E se ela for para falar coisas boas, usar essa mesma energia, mas para falar do Evangelho. Nossa! Para poder ver se a pessoa precisa de alguma coisa. Vai difundir só coisas boas. Só coisas boas. Ou seja, é a mesma energia que ela tinha, essa mesma disposição que ela tem. Só que agora ela vai fazer com que isso seja por uma coisa de elevação, de ajuda, de amparo, entende? E tem muita gente que não tem essa disposição de ir na casa de um, na casa do outro, conversar, né? Então você passa a dar um bom dia, mas agora um bom dia de querer saber bem, de escutar bem o que a pessoa está precisando, de trazer uma palavra do Evangelho. Então isso é transformação. Né? É isso que a gente precisa, não é tirar, eu sou assim, não, vou arrancar isso. Não, é como eu transformo essa energia numa coisa boa. É esse que é o princípio. Fazer fluir para o bem. Para o bem, exatamente. Aí eu vou começar a sentir isso refletindo no quê? Na minha centelha divina. E isso vai me dando uma paz, porque vai refletindo lá dentro. E isso vai gerando um sentimento assim que você fala assim, cara, eu quero continuar procurando isso. E você vai continuar se transformando. Eu sempre gosto de falar, e é verdade, né, que acredito nisso fielmente,
que, como filhos de Deus, todos nós temos um pedacinho de Deus dentro da gente, Isso. a centelhinha de Deus. Então, quando a gente faz as coisas boas, como você falou, quando a gente pratica o bem, quando a gente transforma as nossas energias ruins, as nossas atitudes que não nos fazem crescer, em atitudes que nos fazem crescer, energias boas, dá uma felicidade. A gente sente uma sensação inigualável. Inigualável. Inigualável, não tem coisa igual. Quando a gente sabe que está praticando o bem, né? Isso. Que está fazendo o que Deus faria. E sempre penso também, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, se eu estivesse com Jesus ao meu lado, será que eu agiria dessa forma? Então, sempre colocar Jesus nas nossas vidas também. Será que ele estaria feliz com a forma como eu estou agindo? Com o que eu estou fazendo? Então, isso me faz refletir, porque sempre que a gente fala aqui, a gente fala primeiro para nós. Não tem nenhum santo aqui, nenhum perfeito. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, temos que ter essa certeza. Não tem perfeição. Então, primeiro é para nós. Então, eu reflito assim para mim, para minha vida e para o meu dia a dia. Mas é isso mesmo, Mônica, é essa a ideia. Porque só assim a gente vai acabar com o orgulho e com o egoísmo do mundo. Que são as grandes chagas. Mas por que tu fala do mundo? Porque cada um se modificando, crescendo, é que vai diminuindo do mundo, entendeu? A gente tem mania de olhar sempre para o externo. Quando a gente começar a entender que o evangelho que Jesus trouxe para a gente é todo no interno, que tudo que a espiritualidade fala para a gente também é pro interno, e a gente parar de pensar no externo, a gente vai estar diminuindo, né, o egoísmo do mundo, porque eu vou estar diminuindo em mim, você vai estar diminuindo em você, o outro vai diminuindo em outro. Então, do mundo, essa energia vai ser transformada em coisas boas, entendeu? É verdade. É isso. E chegaremos à condição que todos nós queremos chegar, que é a absoluta felicidade futura que nos fala o Evangelho. Então, gente, acho que a gente ficaria falando aqui o resto da noite, né, Serginho? Mas o tempo corre, né? Então, eu convido vocês todos, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos para a gente fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, só temos a te agradecer pela oportunidade de reflexão que tivemos na noite de hoje. Agradecer por estarmos aqui em seu nome, na leitura desse Evangelho, nesses ensinamentos, e que a gente consiga esforçar cada vez mais para praticar os verbos servir e amar, colocando sempre o estudar, o refletir, como falou o nosso irmão, para que um dia a gente consiga vencer o orgulho, o egoísmo, ainda tão forte dentro de nós, e alcançarmos a felicidade. Que todos os lares na noite de hoje recebam essa luz que jorra sobre nós e que essa luz se expanda para todo o nosso planeta, trazendo força, fé, saúde, paz para todos nós. Agradecemos aos mentores da nossa casa querida, ao MAP, a Francisca, a Fabiano, a Jesus, a nossa doce e bondosa Maria e, acima de tudo, a Deus nosso Pai, pela noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Tomando essa aguinha? Vamos beber a nossa aguinha. Opa! Gratidão. Graças a Deus que aqui esteja todo o medicamento que todos nós precisamos. E recomendamos, gente, façamos o Evangelho no lar. É tão bom. É uma luz que envolve a nossa casa e que aquece os nossos corações. E essa reflexão que o Evangelho nos traz faz realmente a gente crescer e prosseguir na nossa caminhada de espíritos eternos que somos. Muita paz para todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus.